Olá, galera, vamos aí para mais um bloco dessa aula de revoltas regenciais. Vamos inaugurar as revoltas com a revolta de Carrancas, né? Carrancas é uma revolta assustadora quando você lê alguns elementos importantes dessa revolta, quando você lê relatos do alto do processo de Carrancas, é meio assustador imaginar que os escravizados eles massacraram sem dó nem piedade a família Junqueira. E claro, a gente tem que fazer um olhar de alteridade quando você pensa assim: o que motivou essa galera a fazer isso? O que se relata é que os escravizados das fazendas da família Junqueira, que era uma família numerosa, eram extremamente maltratados pelos seus senhores. Então você tem uma família Junqueira que é vista de maneira muito violenta naquele momento da história brasileira, e que naquele quadro de estabilidade, aquele quadro de tensão social, os escravizados, também conhecendo o que aconteceu na Revolução do Haiti, vale a pena botar a imagem sobre a independência do Haiti, uma imagem violenta dos haitianos negros enfrentando os soldados brancos, de você ter o massacre da população branca. Você, obviamente, se inspira nesse elemento de um princípio do haitianismo, de um princípio de uma rebelião negra, e era algo que estava no coração dos senhores de escravizados na história brasileira após a independência do Haiti. De daquilo poder ser copiado, e havia um temor de que isso uma hora chegasse aqui, e chegou. Você tem aí Carrancas, você tem até outras revoltas antes de Carrancas, mas Carrancas ela tem uma marca muito grande a ponto de você ter uma legislação própria após Carrancas por conta do que aconteceu. Carrancas, pasmem, ela ocorreu no dia 13 de maio também, só que no dia 13 de maio de 1833, ou seja, 55 anos antes da abolição da escravidão. Então tem uma simbologia ali interessante, quando você tem uma rebelião de escravizados, que acontece na freguesia de Carrancas, e aí você tem a sede da família Junqueira das propriedades, localizado hoje no município de Cruzília, ali é a região sul de Minas. Eu já fui a Cruzília, já passei por Carrancas, você teve um processo julgado na comarca de Baipendi, então você tem uma região muito próxima, né? Assim, e quando você fala freguesia, você tem uma região imensa ali, na história da região do sul de Minas. Minas é um país, né? Então você vai ter um movimento liderado pelo Ventura Mina, esse é o escravizado que vai encabeçar essa rebelião. Você vai iniciar o movimento com 30 homens escravizados no sentido geral, e você realiza o ataque a essa primeira fazenda da região de Carrancas, onde você pega o filho do dono da fazenda de fato, que é a figura do deputado Gabriel Francisco Junqueira. Então você vai ter o filho que estava tomando conta da fazenda na região, o filho é atacado, um relato até sombrio. Ele, depois do almoço, vai para a roça para verificar como é que estava o dia e o roçado feito pelos escravizados. Os escravizados tinham alimentado os animais, já tinham tirado o leite. E aí, ele estava no cavalo dele, ele pede pro escravizado ajudar ele a descer do cavalo. Quando ele está descendo, os escravizados, liderados pelo Ventura Mina, atacam com porrete e matam o filho do deputado que estava cuidando da fazenda. E aí começa o corre-corre, começa a loucura. Os moradores, os Junqueira que estavam nessa primeira fazenda, são mortos. E aí um vê essa confusão e avisa as outras fazendas. E esses escravizados vão atacar outras fazendas. Aí você vai ter resistência de outras fazendas, né? De outros Junqueira. E aí o Ventura Mina, ele é até ferido mortalmente nesse processo de resistência. Os Junqueiras tentam evitar o banho de sangue, mas assim, boa parte da família é morta. Então você vai ter a família que vai ter na outra fazenda que o casal vai se trancar no quarto, e aí vai tentar ali impedir, pedindo ajuda, e vai ter escravizados fiéis à família que vão tentar ajudar, e aí não consegue ajudar a tempo. A galera da rebelião adentra o quarto, mata o senhor, corta a cabeça da mulher, e aí é um banho de sangue, sabe? É um banho de sangue, é uma loucura, é uma coisa assim tenebrosa. Então, o evento, você, após
matar os integrantes da família Junqueira, boa parte, você vai ter uma galera que vai buscar fugir, vai buscar sair da região. A notícia corre que a família Junqueira foi morta pelos escravizados. A Guarda Nacional, ela se organiza para capturar essa galera envolvida no crime. E você vai ter a prisão dessa galera sobrevivente. E cerca de 16 vão ser condenados à forca. É a maior punição de pena de morte no único processo da história do Brasil. Então se fala sobre isso, que é a maior punição nesse tipo de processo. E depois desse processo, dessa loucura, primeiro que todo mundo ficou cabreiro, né? Todo mundo ficou cabreiro, todo mundo ficou com medo, todo mundo preocupado que isso poderia se repetir. Segundo, você aprova uma lei no dia 10 de junho de 1835, determinando que qualquer escravizado envolvido com a morte de seus senhores ou de seus parentes, pena de morte. Então você aumenta a rigorosidade para você tentar coibir esse tipo de ação. Beleza? Essa é a Revolta dos Carrancos. É uma revolta tensa, uma revolta complexa que introduz esse medo do haitianismo, né, que traz esse medo que evidencia isso. Próximo vídeo a gente fala de Revolta dos Malês, também uma revolta com participação de escravizados e que deu uma mexida também lá na Bahia. Beleza? Um abraço. Tamo junto.